Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos clãs mais fascinantes e, eu diria, talvez o mais distorcido de vampiro, a Máscara. Ah, com certeza. Estamos falando, claro, dos Malkavianos. Sempre eles. E olha, o material que a gente recebeu para essa conversa muda completamente o jogo. Esquece aquela ideia deles serem só os maluquinhos, sabe? O alívio cômico da crônica. Sim, essa visão superficial. A proposta aqui é bem mais radical. E se a loucura deles não for uma falha? E se for uma forma de enxergar a verdade? Exato. E o que as fontes deixam bem claro é que não é só uma forma de percepção, né? É a percepção verdadeira. Verdadeira? Como assim? É como se a maioria das pessoas estivesse vendo o mundo em preto e branco, sabe? E os malkavianos fossem os únicos que conseguem ver em cores. Ah, entendi. O problema é que a intensidade de todas essas cores, de uma vez só, é esmagadora. Nossa missão aqui é tentar entender por que, no meio de tanta insanidade, eles talvez sejam os mais lúcidos de todos. Certo, então vamos começar pelo começo, porque a primeira ideia que as fontes trazem já é um choque. Já chega quebrando tudo. Totalmente. A loucura deles não foi um acidente, não foi uma maldição aleatória de Caim, foi uma escolha. Foi algo que eles buscaram. Isso mesmo. Peraí, mas isso soa como uma péssima ideia. Por que alguém buscaria ativamente a loucura? Qual era o benefício que Caim via nisso? Então, essa é a grande virada na perspectiva do clã. Para eles, Caim não é o monstro amaldiçoado da Bíblia. Ele é um ser iluminado, quase um bodhisattva que entendeu a natureza do universo. Um iluminado? Sim. Segundo as fontes, o Caim via a nossa realidade como uma prisão. Uma série de filtros, de ilusões que nos protegem da verdade, mas também nos limitam. Ok. Ele teria incentivado os descendentes dele a quebrar as paredes da realidade para enxergar o todo. E pelo visto, Malkavi foi o único que levou isso a sério até as últimas consequências. Exato. Ele foi o único que realmente conseguiu quebrar essas paredes e ver Tudo. tudo. E o preço de ver a totalidade da existência. Passado, presente, futuro. Todas as conexões, toda a dor, toda a alegria, tudo de uma vez. Foi a própria sanidade. A mente simplesmente não foi feita para processar isso. Faz sentido. Então, para os malkavianos, a loucura não é uma doença. É uma cicatriz de batalha. É a prova de que eles chegaram mais perto da verdade do que qualquer outro ser. Isso muda tudo. E a própria figura do Malkavi é cercada de mistério para reforçar essa ideia, não é? Completamente. As fontes dizem que o nome verdadeiro dele é impronunciável para seres humanos. Impronunciável. É tipo um som alienígena. Malkavi é só um apelido, uma aproximação grosseira que a gente consegue fazer. Uau! E tem lendas dentro do clã que dizem que ele era um anjo antes de ser abraçado, o que só aumenta essa aura de ser algo que não pertence a este plano. Ok. A ideia de ver tudo de uma vez, ainda meio abstrata. Como isso funciona na prática? Felizmente, o material que a gente analisou traz uma analogia que eu achei perfeita para explicar isso. Ah, do padeiro. É ótima. A metáfora do pão e do padeiro. A ideia é a seguinte: um vampiro de outro clã, um Ventrue, por exemplo, olha para um pão e vê. Um pão. Um pão, um objeto. Ele pode pensar, está fresco ou está queimado. Mas a percepção para aí. É a realidade objetiva concreta. Agora o malkaviano, quando ele olha para o mesmo pão, a percepção dele explode. Ele não vê só o objeto físico. Não. Ele vê o campo de trigo a centenas de quilômetros. Ele sente a memória da chuva que nutriu aquele grão. Ele percebe o conceito abstrato do padeiro. Não só o homem, mas a ideia de padeiro? Isso, a ideia através da história. Ele vê os anos de estudo para aperfeiçoar a receita, a temperatura exata do forno, o futuro da pessoa que vai comer aquele pão e a cadeia de eventos que isso vai gerar. Caramba! Então, para eles, nós é que somos os cegos. A gente só vê a pontinha do iceberg. Enquanto eles veem o iceberg inteiro com tudo que está submerso. Exatamente. Nossa. Para eles, o mundo físico é só uma casca, uma representação grosseira e mínima do todo.
Eles percebem todas as camadas de significado, tempo e energia conectadas a cada coisa. E o ponto mais chocante É que, segundo as fontes, isso não é um delírio. Eles estão certos. O universo deles realmente funciona assim. E essa ideia de que eles quebraram o código do universo não é só uma filosofia poética. Isso tem consequências bem práticas. Muitas. A principal é que eles se tornam os maiores oráculos de todo o cenário. As fontes estão cheias de histórias sobre profecias malcavianas que se provaram verdadeiras. E que guiaram a história. Exato. Guiaram séculos da história secreta dos vampiros, muitas vezes manipulando eventos na direção da Gehenna. Eles não preveem o futuro, eles o leem, porque para eles o tempo não é linear. Tem também aquela história bizarra deles viajando pelo mundo das fadas, certo? Sim, isso é fascinante. No passado, antes da tecnologia moderna tornar o mundo menor, os malcavianos antigos fizeram pactos com seres féricos, fadas. Eles tinham acesso ao sonhar, a dimensão delas, e usavam como um atalho. Um atalho? Uhum. Enquanto outros vampiros levavam meses para cruzar um continente, um malcaviano podia entrar no sonhar na Europa e sair na Ásia em questão de dias. Eles viam as conexões secretas do mundo e as usavam. Mas isso tudo tem um preço, imagino. Quanto mais fundo eles vão nessa percepção, mais desconectados da nossa realidade eles ficam. É uma correlação direta. A verdade e a loucura são a mesma estrada. Quanto mais você avança em direção à verdade, mais louco você parece para quem ficou para trás. É uma boa forma de colocar. É a mesma lógica das próprias fadas, que são seres feitos dessa energia primordial e, por consequência, são completamente insanas para os padrões humanos. E as fontes trazem uns exemplos de malcavianos antigos, os Matusaléns, que levaram esse poder a um nível que é simplesmente aterrorizante. Sim. Vamos falar do tal Devorador. O Devorador é um dos conceitos mais perturbadores que eu já vi. A história é que, em sua busca pela iluminação, ele conseguiu descobrir e consumir o seu próprio nome verdadeiro. Consumir o próprio nome? Pense no nome verdadeiro não como uma palavra, mas como o conceito fundamental da sua existência. Ele devorou a si mesmo em um nível metafísico. Espera aí, como assim? E quais as consequências disso? A consequência é que ele não pode mais se alimentar de sangue. Para ele, sangue é só matéria. E então? Para se nutrir, ele precisa caçar e consumir o nome verdadeiro de suas vítimas. E quando ele faz isso, a vítima não morre apenas. Ela o quê? Ela é apagada da realidade. Todas as memórias, todas as ações, toda a sua existência é absorvida por ele e deixa de ter acontecido. Meu Deus! Isso é, ele não está só matando alguém, ele está editando a realidade, fazendo com que a pessoa nunca tenha nascido. Exatamente. Como isso é possível? É possível porque, nesse universo, os conceitos são a base de tudo. É uma lei fundamental que outros seres também acessam. Em Múmia Ressurreição, por exemplo, tem um poder que permite apagar o nome de alguém do livro de Thoth. E o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. A pessoa é retroativamente apagada da história. Os malcavianos, através da loucura, acessaram essa mesma programação do universo. Inacreditável. E o outro exemplo? Única. Ele era ainda mais perigoso, não é? Se o devorador edita o passado, Única reescrevia o presente. Ele era um charlatão, um falso profeta na Suméria antiga. Certo. Quando Malcavu o abraçou, o sangue do antediluviano não só o enlouqueceu, mas rasgou completamente o véu da realidade para ele. Ele teve um vislumbre das criaturas primordiais no vazio, a energia caótica que existia antes da criação. E o poder que ele ganhou com isso era? A capacidade de alterar a realidade física com a força da sua crença. Se Única acreditasse, com toda a sua convicção insana, que uma parede não existia. A parede deixava de existir. A parede deixava de existir. Se ele acreditasse que você estava pegando fogo, você começava a pegar fogo. Ele se tornou uma arma de destruição em massa, ambulante. Uma ameaça para todo mundo. Para todas as facções do mundo das trevas. E tem um detalhe sobre ele que eu achei genial. A simbologia dele na rede de loucura, aquela consciência coletiva que conecta todos os malcavianos. Assim, é uma quebra da quarta parede fantástica. Total.
Dentro dessa rede psíquica, quando a imagem ou o conceito de única aparece, ela é sempre associada ao símbolo de um espelho quebrado. Que é, claro, O símbolo oficial do clã Malkavian nos próprios livros do jogo de RPG. É como se os personagens tivessem consciência da sua própria simbologia no nosso mundo. é uma profundidade de narrativa que prende, né? O tipo de pessoa que mergulha nisso, que conecta esses pontos da história, que entende esses temas complexos. Uhum. Geralmente alguém com uma mente muito criativa e inteligente que gosta de ler e desvendar quebra-cabeças. Com certeza. Essa capacidade de imersão, de analisar regras e narrativas complexas, é uma habilidade valiosíssima. É um exercício constante de lógica, criatividade e interpretação de texto. Não é à toa que o hobby atrai tanta gente brilhante. De jeito nenhum. Sabe, esse perfil de pensamento crítico, de dedicação para entender um sistema complexo, combina muito com o desafio de estudar para provas e concursos importantes. É verdade, tem uma conexão. Seja vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica, é o mesmo tipo de foco. Uhum. Se quem está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ótima dica. Mas voltando à nossa análise, as fontes também dizem que essa loucura não era exclusiva de Malcavo. Era, digamos, um traço de família. Exato. E existem duas teorias principais sobre isso. A primeira, mais simples, sugere que Malkav tinha 2 irmãos. Arikel, a fundadora do historiador, Certo? e Saulot, o fundador do Salubre. Os 3 teriam o dom da presciência, de ver o futuro, e todos foram afetados pela loucura em algum grau por verem coisas que não deveriam. Mas a segunda teoria é a que realmente bagunça o coreto. Ah, sim. Nela, os irmãos seriam Malkav, Sete, o fundador dos Setitas, e Saulot. Ok. E eles viviam num eterno debate filosófico sobre qual caminho para a iluminação, a Golconda. Malkav defendia a visão externa, a percepção do universo. Sete defendia a jornada interna, o domínio da alma. E Saulot defendia a perfeição do corpo físico. E é aí que a história de Saulot, o grande messias dos vampiros, sofre uma reviravolta absurda. Total. Frustrado por não conseguir convencer os irmãos, Saulot decide partir para o Oriente em busca de respostas. A famosa viagem para o Oriente. Essa mesma. Na despedida, eles trocam presentes. E o presente de Malkav para Saulot é o seguinte: ele fura o próprio dedo e, com seu sangue, desenha um terceiro olho na testa do irmão. Peraí. Então o famoso terceiro olho de Saulot, o símbolo máximo da iluminação e do poder dele, Seria, na verdade, uma marca da loucura, um presente de Malkavir. nossa, Nessa interpretação, Saulot não é um ser iluminado. Ele é um louco instável que acredita ter alcançado a transcendência. Ele voltou do Oriente com uma filosofia distorcida pela insanidade do irmão, isso o transforma de Salvador em... em uma potencial causa do apocalipse da Geena, não a solução. Isso muda completamente um dos pilares da história do jogo, mas as fontes guardam uma revelação ainda mais sombria sobre uma outra irmã, uma que foi mantida em segredo. É o clímax da história do clã. As fontes falam de Malkalai, a irmã gêmea de Malkavir. Gêmea? Gêmea. Ela é descrita como uma figura quase divina, cultuada como uma deusa da loucura. Alguém que consegue transformar insanidade pura em sabedoria. Uau! O problema é que o poder dela é tão imenso que a sua loucura, assim como a de Única, altera a realidade física. Ela se tornou tão perigosa que foi banida para o mundo dos mortos há milênios. E o papel dela no fim dos tempos na Gehenna é gigantesco. Por que ela é tão importante? Por 2 motivos. Primeiro, a origem do poder dela é também a origem do ódio dela. Como assim? As fontes dizem que, por ser gêmea de Malkav, quando Caim o amaldiçoou, a maldição ricocheteou e a atingiu também. Ah! Ela recebeu a loucura de Tabela. Por causa disso, ela odeia Caim e todos os outros antediluvianos com uma fúria que vem fermentando por milênios. Ela é a personificação do apocalipse. E o segundo motivo envolve Lilith? Exatamente.
a mãe das trevas. Lilith quer se vingar de Caim, mas existe um problema. A maldição bíblica que diz que quem tentar matar Caim sofrerá um destino 7 vezes pior e morrerá junto. E ela não quer se sacrificar. Lógico que não, então qual o plano dela? Ela vai até o mundo dos mortos, desperta Malakai e aponta na direção de Caim. Ela se torna a arma de Lilith, a bala na arma. Perfeito! Malakai é o instrumento para contornar maldição. Ela é a única criatura no universo com poder e motivação suficientes para enfrentar Caim. E Lilith planeja usá-la para destruir seu maior inimigo sem sujar as próprias mãos. Uau! Então, depois de tudo isso, a imagem dos Malkavianos muda. Completamente. Totalmente. Eles deixam de ser a piada do universo para se tornarem a peça central. São os oráculos, as testemunhas, os únicos que estão vendo a verdade por trás do caos. Sem dúvida. A loucura deles não é uma fraqueza, é a sua maior força. É a chave para entender a natureza de um universo que é, em sua essência, fundamentalmente insano. Eles não estão jogando o mesmo jogo que os outros. Não. Eles estão vendo o tabuleiro inteiro, de cima. E as fontes nos deixam com uma última reflexão que fica martelando na cabeça. Se enxergar a realidade como ela verdadeiramente é, em toda a sua complexidade, leva inevitavelmente à loucura? Uhum. O que a nossa sanidade diz sobre o quão pouco nós realmente percebemos do mundo ao nosso redor? É uma pergunta perturbadora. Talvez a realidade que todos nós compartilhamos seja apenas um acordo confortável que fazemos uns com os outros, um véu que usamos para não enlouquecer com a verdade. E os malkavianos são apenas aqueles que tiveram a coragem ou a desgraça de espiar por trás